Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Essa aqui é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, criada para aproximar, acolher e dar visibilidade às vozes de quem convive com condições raras no Brasil. Como você já me conhece, eu sou o Lindenberg Salmita, eu sou pai de uma criança com doença rara, também sou casado com a minha esposa, também tem uma doença rara, sou ativista na causa, diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular. E o episódio de hoje, nós vamos abordar uma condição genética silenciosa, muitas vezes confundida com algo comum, né? Mas que pode gerar consequências sérias ao longo da vida. Ela tem um nome assim bem um pouco extenso, mas a gente vai conhecer de uma forma maravilhosa. Eu estou falando assim da hipercolesterolemia familiar, ou a gente pode chamar de hipercol, que é uma forma mais abreviada da gente lidar, para não estar todo tempo falando sobre esse nome tão grande, né? Já que é uma condição rara e nem todo mundo vai saber abordar. Mas o interessante é que você está aqui para aprender, e pode ser que você, tanto que me assiste aqui pelo YouTube, como que me ouve pelo Spotify, pode ser que você esteja passando por alguma situação parecida, tanto na sua vida como na vida familiar, e aí com aquilo que nós vamos conversar aqui, com as características que vão ser faladas, com as perguntas que vão ser respondidas pelos nossos convidados, você pode chegar mais próximo aí de um diagnóstico. E o diagnóstico precoce, você sabe que traz qualidade de vida, né? E para conversar com a gente tem a honra de receber o senhor Cleito, que vive com hipercol, e sua filha Daniele, que acompanha o seu pai aí com todo amor, cuidado, e também com muita informação ao longo dessa jornada. Antes de colocar aqui eles para falar, antes de chamar eles aqui, a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores sociais, porque esse programa, como todos os outros, ele só acontece justamente porque nós recebemos o apoio da Takeda e da Alnyla. Eles fazem com que nós venhamos divulgar, que nós venhamos propagar a questão das condições raras. E você sabe muito bem que o conhecimento, as informações geram qualidade de vida. Vou falar aqui um pouquinho da vida do senhor Cleito, da Daniele, e já vou chamar eles aqui para estar falando também um pouquinho conosco. Desde os 16 anos, o senhor Cleito ele começou a apresentar sintomas preocupantes, mas seguiu por décadas sem um diagnóstico preciso. Passou por inúmeros médicos, carregando dores e lesões no corpo sem resposta, mas apenas o que ele sempre ouvia, né? Aquela pergunta: o que é que você tem? A jornada foi marcada por incertezas e crises crescentes, até que já aos 52 anos, em janeiro de 2025, agora bem recente, depois de enfrentar um grave problema cardíaco que exigiu a realização de 3 pontes de safena, ele finalmente recebeu o diagnóstico, justamente da hipercol, né? Uma doença genética e ultra rara que afeta o metabolismo do colesterol. Hoje, ao lado de sua filha Daniele, que o acompanha em todos os lugares, de perto, cada etapa, com cuidado, com amor, com toda a dedicação, o senhor Cleito ele compartilha a sua história para alertar, inspirar e ajudar outras famílias que ainda vivem na incerteza. Sejam muito bem-vindos aos dois, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria que vocês falassem, né? Apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês e a expectativa para essa nossa conversa gostosa, que vamos falar sobre esse diagnóstico. Muito obrigada. Eu me chamo Daniele, né? Como foi falado, eu sou a filha do Cleito. Eu tenho 26 anos e meu pai tem 52 anos, que é o portador da doença. E nós recebemos o diagnóstico preciso agora, né, esse ano, mas o meu pai, como foi dito, já convive com essa doença desde os 16 anos. E foram várias etapas para que a gente conseguisse chegar nesse diagnóstico de hoje. E realmente a gente sabe, essa luta das doenças raras, que a descoberta do diagnóstico, elas às vezes, mesmo ele já tendo esse sintoma desde 16 anos, mas quando a gente recebe o diagnóstico, gera um impacto sobre a nossa vida, né? E como foi receber esse impacto para vocês? Quer falar? Então, na realidade, quando meu pai começou a aparecer os primeiros sintomas, foram com caroços nas articulações. Então, foram nos dedos, que ele ainda apresenta, porque ainda a gente não fez a cirurgia plástica para retirar, mas ele começou a aparecer nódulos nos dedos, no cotovelo, no joelho, e ele foi no médico, ele procurou o médico,
Eu ainda... Vários, né? Vários médicos. Eu era nascida? Eu ainda não era nascida. E depois também eu era muito nova quando ele realmente descobriu. E, por exemplo, no meu aniversário de 1 ano, que temos fotos e tudo, ele era uma pessoa que não apresentava nenhum sintomas aparentes. Apesar de aparecer alguns nódulos no braço, nos dedos da mão, não eram tão aparentes. Mas logo quando apareceu, ele procurou vários médicos. Até fez cirurgia. Ele fez a cirurgia para retirar, cirurgias de retirar o caroço, como se fosse algum caroço normal, dermatológico, porque geralmente esses nódulos, quando aparecem, os dermatologistas logo pedem para tirar, porque podem ser cancerígenos, essas coisas todas, né? Mas ele só tirou e voltava, porque ele não tratou a causa, né? Ele só tirou aquilo que estava aparente, não aquilo que estava internamente ali funcionante, porque o colesterol continuou alto, então continuou aparecendo esses nódulos. E foi só piorando, porque conforme ia passando o tempo, mais o colesterol ficava alto e mais esses nódulos apareciam. Só que essa doença especificamente com meu pai, ela se tornou um pouco silenciosa. Ela se tornou um pouco silenciosa porque, aparentemente, internamente, ele não sentia tantas coisas, mais os caroços. Só que aí, conforme ia passar no tempo, e a idade também favorece, ele começou a sentir sintomas mais cardíacos, né? Que aí veio, agora, ano passado para cá, veio todo o combo completo. Pulmão, né? Veio o combo completo. E aí o coração começou a ficar fraco, começou a afetar outros órgãos, como o pulmão, como o fígado, os rins, porque estava sobrecarregado o coração. E embora os sintomas aí que vocês estão falando, né, e passando essa realidade, a princípio, como dá para entender, todos os médicos, eles tratavam de acordo com aquilo que ia aparecendo, né, com aquilo que ia nascendo. Mas o que foi que levou diretamente ao médico, ou quem descobriu o diagnóstico, o que foi que despertou justamente a dar essa certeza? Porque aqueles que estão nos assistindo talvez possam se identificar agora com os mesmos sintomas, podem notar, né, esses sintomas aparentes, mas, como você disse, que é bem silencioso por dentro, de forma interna. O que foi que despertou? A partir de qual sintoma? A partir do que foi que provocou o médico para dizer assim, não, eu preciso ir mais a fundo? Na realidade, assim, nenhum dos médicos que a gente consultou anteriormente do diagnóstico, eles trouxeram respostas reais e concretas para a gente, sabe? Eles sempre falavam, nossa, que diferente, nossa, eu nunca vi, nossa, eu nunca peguei um paciente desse jeito. E só que eles nunca procuravam, tipo assim, realmente consultar. Então, por exemplo, quando a gente ia em emergência, igual, sei lá, cortei o dedo, fui num pronto-socorro. Eles falavam assim, nossa, o que é isso? E pronto, acabou. Não, tipo assim, vamos procurar fazer uns exames para você estar realmente entendendo isso, para a gente entender. E um dos diagnósticos errôneos que davam muito para o meu pai era do ácido úrico alto, que é a gota. Porque geralmente gota causa muitas das vezes esses aumentos nas articulações. Só que geralmente também a gota ela traz dor. E o meu pai não tinha dor. Então, eles não passavam nenhum diagnóstico certo para o meu pai. Até que meu pai teve problema cardíaco, ele teve que ser internado no hospital de base. Isso eu falo agora, tipo assim, depois de mais de 30 anos de idas e voltas em hospitais. Aí sim, uma médica cardiologista do hospital, que não era a médica cardiologista do meu pai, ela é pesquisadora, e contaram, não lembro exatamente, mas ela soube... Toda gente que ia lá, uma médica, tirava foto dos meus caroços, aí caiu na mão dela, essas fotos. E ela ficou curiosa, foi lá me visitar. E aí, assim, ela fez o teste genético que deu o resultado e o diagnóstico certo, que é o hipercol. E depois que vocês descobriram o diagnóstico, fechou o diagnóstico, trouxe para vocês essa realidade, qual foi a sensação que vocês tiveram, né? Porque eu acredito, no meu caso aqui, quando nós descobrimos o diagnóstico, para nós, do nosso
filho aqui foi aos 5 anos e isso gerou um baque. Embora o seu pai já consiga transmitir, embora o seu Cleito ele sabia o que estava sentindo, mas qual foi a sensação de receber o diagnóstico? Às vezes, no nosso caso aqui, veio com aquela sensação de luto, mas para outras pessoas já vem com uma sensação de alívio. Ah, agora eu já sei o que é, vamos tratar especificamente. E qual foi a sensação que vocês tiveram? Para mim foi um alívio, né? Saber o que eu estou sentindo, posso tratar, né? Tem recurso. O ruim é quando eu não tinha recurso, né? Não sabia de nada, não ficava no escuro, né? Correndo atrás, não tinha resposta, né? É porque, assim, com a questão da doença do meu pai, a gente passou vários anos lutando em saber o diagnóstico, né? Então, realmente, ter um diagnóstico preciso e que a gente possa realmente ir a fundo daquilo que a gente agora sabe o que fica mais fácil. Então, a gente, por exemplo, tem a questão da medicação. Então, assim, ele tem uma medicação certa para tomar. E não é uma medicação que a gente toma de comum acesso. Então, agora ele pode ser tratado e com o diagnóstico ele pode ser tratado da melhor forma possível. E anteriormente não, era meio que um efeito placebo, tipo, vamos fazer alguma coisa, mas a gente ainda não sabe ao certo o que é, então ficava naquele achismo, e esse achismo era preocupante, porque os anos vão se passando, as coisas vão... E, por exemplo, nesse ano especificamente, a gente ficou bastante... a gente falava que a nossa segunda casa era o hospital, porque a gente vivia lá. Ele ficou internado por 1 mês, então, justamente por conta do problema cardíaco, do problema que ele teve ao longo dos anos sem um tratamento correto, ele teve esse problema cardíaco. Então, muitas das vezes, se a gente soubesse antes, talvez ele não tivesse passado por isso, porque ele estaria tomando remédios corretos, sabe? Então, para a gente é um alívio justamente por isso, porque a gente consegue agora tratar. E até porque, por exemplo, uma das questões que a médica falou com a gente é que ele precisa tomar um remédio correto, porque senão pode entupir às vezes novamente. E fazer uma nova cirurgia é algo muito mais arriscado do que foi da primeira vez. Então, a gente ter essa certeza e esse alívio de realmente eu estou tomando o remédio correto, isso vai fazer com que a qualidade de vida, a vida dele seja mais tranquila, é muito reconfortante para a gente. Que bacana, que bom, né? A gente fica feliz com essa descoberta diagnóstica, e a gente luta todos os dias e para ser mais precoce ainda, para gerar essa qualidade de vida. Agora, eu achei interessante porque enquanto ouvindo vocês, a gente vê que está tudo atrelado ao colesterol, né? E hoje, por questões alimentares, é muito comum as pessoas terem o colesterol elevado. E despertar o conhecimento ou descobrir esse diagnóstico simplesmente só porque o colesterol está afetado, não vai preocupar muita gente, porque os médicos, como você mesmo disse, muitos dizem um montão de diagnóstico, vão procurar os mais simples, os que mais se repetem, e não conhecem essa questão da condição rara. Mas relacionada a essa, né, a questão da alimentação e a questão do colesterol, quando vocês descobriram um diagnóstico, eu acredito que vocês mergulharam para conhecer ainda mais a questão, os sintomas, o que se pode fazer. Você pode transmitir para nós o que se torna mais básico, eu digo assim, não sei se eu estou te deixando claro, mas trazer, depois que vocês começaram a estudar, depois do diagnóstico, vocês receberam as informações, como é o caminho mais fácil para chegar a esse diagnóstico? Então, na realidade, procurar, primeiramente, acho que um médico que realmente entenda a causa, né? Entenda que realmente o que você passa, que foi um dos nossos achados, foi ter uma médica que olhou para a gente com um olhar humano e entendeu, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, só foi possível a gente ter um diagnóstico através de um exame genético, né? Então, não bastou só fazer exames de sangue, exames de rotina. Até porque os exames de rotina do meu pai que eles faziam, não dá nada, só dá uma alteração no colesterol, né? Mas não retrata exatamente. Resultado, né? E em questão de, tipo, e ter um acompanhamento com esse médico, sabe? No caso do meu pai, ele usa medicamento, então, assim, ele precisa ter esse acompanhamento para ter uma medicação que é correta. Obviamente, ele precisa ter uma alimentação correta, porque
através dessa alimentação, ele consegue manter o colesterol, mas apesar disso, meu pai, ele é da zona rural, ele viveu a vida inteira, viveu, né, a vida inteira na fazenda, então, assim, a alimentação dele não era tão errada, né, não tô falando que ele é a pessoa que ama vegetais, mas ele consumia de forma frequente uma alimentação correta porque ele não tinha o acesso a um fast food com frequência, uma alimentação extremamente gordurosa. E o que preocupava e que fazia a gente ficar meio questionando era justamente isso. Ele é da zona rural, ele consome frutos orgânicos, tipo, colhidos da horta, e ele tem um colesterol elevado, sabe? Então, por que isso estava acontecendo, sendo que ele era muito mais fácil uma pessoa que é obesa, com excesso de peso, com atividade física que não é ativo, que no caso do meu pai é uma pessoa, agora não, porque ele teve que parar por conta do coração, mas antes disso ele era uma pessoa super ativa. Por que ele tem um colesterol alto? Né, tipo assim, sendo que ele era uma pessoa que, entre os diagnósticos normais, ele não seria uma pessoa que tinha colesterol alto, porque ele praticava atividade física, ele comia uma alimentação muito saudável e orgânica, mas mesmo assim, então, assim, a questão do colesterol familiar, né, do hipercol familiar, é uma questão muito mais genética do que fatores externos. Então, às vezes, a pessoa acha que está magra, e ainda assim, colesterol é uma coisa também preocupante que deve se pensar, sabe? A gente sempre, no contexto dos mundos raros, né, a gente está sempre envolvido com questão de associações familiares, hospitais, enfim, um montão de coisas. A gente sempre vê a luta dos pais pelos filhos. No caso, a gente está vendo agora uma luta inversa, né? Que é uma filha que está cuidando dos pais, porque geralmente a gente vê no dia a dia o contrário. E como foi? Porque quando a gente descobre um diagnóstico raro, esse diagnóstico ele não é um diagnóstico individualizado, é um diagnóstico que afeta toda a família. E eu vendo aqui a sua participação, Daniele, diante do tratamento, das terapias, ao lado do seu pai, e parabenizar, né, porque você está participando ativamente disso, alguém que cuidou de você e hoje você cuida. Como é para você viver essa realidade? Como foi para você passar por todo esse processo, né? O que é que mudou na sua vida? O que é que mudou na vida familiar? E o que é que hoje, já casando com essa pergunta, o que é que hoje o senhor Cleito, quais sintomas? Ou se ele sente alguma coisa hoje com mais frequência e o que mudou na vida dele já com a descoberta do diagnóstico? Então, para mim também foi um alívio, porque apesar de meu pai já ter essa doença antes mesmo de eu nascer, porque ele nasceu com ela, na realidade, né? Mas, assim, ativamente ela teve uma aparência, né? Mais profunda depois que eu nasci. Mas, assim, eu sempre convivi com, por exemplo, com os caroços. Então, era algo, tipo assim, normal para mim. Mas, mesmo assim, eu entrei na área da saúde justamente para tentar entender isso, quando eu fui para minha formação, que é no momento. Então, assim, eu queria entender, tipo, por que ele estava assim, o que eu poderia fazer para ajudar ele. Mas é um alívio primeiro, porque a gente entende que o nosso sistema de saúde funciona e que ele pode nos dar suporte e nos ajudar. E isso é muito reconfortante, porque a gente não está desamparado e sozinho, né? Isso é muito importante. Porque, às vezes, eu acho que até no mundo raro, acontece muito disso de você se sentir sozinho, de, tipo assim, você se sentir diferente. E no caso do meu pai, ter esse diagnóstico nos trouxe um reconforto de, tipo, agora a gente sabe qual é o nosso ponto de partida para a gente chegar em alguma coisa. E é isso que a gente está correndo atrás no momento, né? Até porque o nosso diagnóstico é muito recente, né? Não tem nenhum ano. Então, a gente está trabalhando para que a gente consiga o maior conforto possível. Em relação aos sintomas que meu pai sente, a vida toda dele, ele não sentia nada muito aparente, sabe? Ele já teve sintomas de
possíveis infartos durante a vida, que ele quase me infartou também, né? Porque homem é uma coisa, assim, em sua maioria, eles não procuram médico até o ponto de não estar passando 100% bem. Então, assim, estou passando muito mal, vamos ao médico. E não seria diferente do meu pai. Então, assim, ele só procurava o médico também quando ele estava naquele caso, assim, extremo. Então, os sintomas mais aparentes dele, além da parte física, né, eram essas questões de, tipo, muitas das vezes ele sentia muita dor no braço, porque já era algo dos entupimentos das veias, as questões de, às vezes, de um problema ali cardíaco. E o meu medo era isso, tipo, nossa, meu pai, e se ele tiver alguma coisa cardíaca? Porque as pessoas nunca achavam um diagnóstico. E se o que ele tem pode causar algum problema no coração? Inclusive, ano passado, ele foi internado com pneumonia, porque o coração dele estava fraco, inchado com vários... Arritmia. Aí o que acontece? Ele, por esse inchaço no coração, ou no pulmão, era derivado do coração. E o hospital que a gente foi deu um diagnóstico errôneo para ele, que ele estava com pneumonia, porque eles não procuraram o problema cardíaco. Então, ele ficou tomando, tipo, ciclos de antibióticos para curar, e ele não sarava. Então, os problemas mais aparentes foram do ano passado, porque meio que acumulou, parece, sabe? Tudo que ele juntou desses anos todos veio aparecer no ano passado. Então, o coração dele ficou fraco. Esse problema do enfraquecimento do coração causou uma sobrecarga no pulmão. Então, essa sobrecarga no pulmão causou um acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido sinalizou para os médicos que a gente foi que ele tinha uma pneumonia. Só que não saía o líquido do pulmão, porque eles tratavam com antibiótico, ele não tinha nenhuma bactéria para ser combatida, então o líquido continuava, e aí ele continuou fazendo isso até que a gente foi num pneumologista, e aí ele deu duas hipóteses. Ele falou assim, olha, como você não tem problema, como que você tomou um ciclo de antibiótico 4 vezes, não resolveu, provavelmente não é bacteriana, porque você tomou ciclos hospitalares, que são os antibióticos mais fortes. Então, eu vou pedir alguns exames. Uns eram cardíacos e outro era para ver se era uma pneumonia fúngica, que seria causada por algum fungo. E como meu pai trabalhava no meio de fazenda, então, tipo, poeira, essas coisas assim, poderiam ter causado uma pneumonia fúngica. Mas a pneumonia fúngica deu negativa nos exames. Quando meu pai retornou, ele falou assim, olha, seu problema não é nada no pulmão, é 100% cardíaco. Inclusive, se você tratar o seu coração da forma correta, o pulmão já vai restaurar, porque como ele estava com 40% de força. Como seu pulmão está com pouca força, ele está sobrecarregando os outros órgãos para compensar. E aí, assim, foi acontecendo, sabe? As coisas. Aí, depois disso, a gente foi procurar o cardiologista. No mesmo dia, né? No mesmo dia, a gente procurou um cardiologista. Aí, no cardiologista, ele passou vários exames, já passou um remédio, que, assim, parece que instantâneo. Quando a gente trata a causa de forma correta, é instantâneo. Então, assim, quando ele começou a tomar um remédio de coração, ele já teve uma melhora de uma semana, assim, bruscamente, porque ele não teve tomando 4 ciclos de antibiótico, porque o pulmão não era a causa. Então, ele começou a ter essa ajuda com o cardiologista, e aí, por fim, ele pediu um catéter do meu pai, porque ele tinha as 3 veias entupidas. Aí foi a casa dele ser internado e tudo mais. É uma grande história, viu? Uma história que realmente dá um alívio quando se descobre a causa certa, né? E é por isso que a gente tem um programa como esse, que é para divulgar, para mostrar, para despertar, tanto para as pessoas que assistem, tanto aquelas que são leigas na área da saúde, como aquelas que são os profissionais, para entender e despertar que há doenças ou há diagnósticos que estão por aí e que precisam ser investigados mais.
E tratando dessa questão do diagnóstico, a gente sabe que é genético. E sendo genético, a gente começa a fazer aquele acompanhamento familiar, né? A gente começa a olhar se alguém tem mais. E a pergunta é, vocês já começaram a conversar sobre isso, ou fazer um mapeamento genético familiar, alguma coisa desse tipo? Sim, inclusive a médica que nos acompanha, ela fez meu, da minha tia, porque meu pai, ele só tem uma irmã. Então, fizemos dela e da minha avó. Do meu avô, ele faleceu, então a gente não consegue saber, né? Tipo assim, se ele tinha. Mas ele faleceu de problemas cardíacos. Então, assim, provavelmente ele poderia também ter isso. Só que, inclusive, a gente vai ter que refazer o meu e da minha tia, porque o lugar que faz, ele não tinha aprovado. Aí agora ele aprovou novamente, a gente vai refazer o exame genético. Mas o da minha avó e do meu pai deram. Só que do meu pai, ele é heterozigótico e da minha avó é homozigótico. Então, são diferentes. Ou seja, meu pai, ele tem realmente a doença. Minha avó, ela tem o colesterol alto. Então, mas a minha família toda tem. Inclusive, por exemplo, eu tenho 26 anos e eu já tenho... Não é elevadíssimo, mas eu já tenho colesterol um pouco mais alto. Que bom que vocês já estão no meio caminho andado e até mesmo para descobrir, mas a torcida é que não se tenha nada, seja apenas questão alimentar, né? Como a gente disse, é algo comum hoje, não é normal, mas é algo comum hoje, por conta das nossas alimentações, o ativismo, a aceleração e tal, ter essa questão um pouco elevada do colesterol, e espero que seja só isso e que dê tudo certo aí para vocês. Agora, em relação, a gente em algum momento tocou aqui na conversa o fato de se sentir sozinho, né? Quando nós descobrimos aqui o diagnóstico, não conhecíamos ninguém que tivesse o mesmo diagnóstico, até que a gente começou a procurar tratamentos, mesmo que sejam paliativos. A gente foi para uma universidade aqui que fazia a hidroterapia, e nesse contato com os outros, a gente vai acabando descobrindo que existem outras pessoas que têm, e isso nos levou à questão das associações. Eu pergunto para você, né, em relação a esse contexto de descobrimento, vocês já encontraram apoio em associações ou em outros pacientes que têm o mesmo diagnóstico? E se encontraram, qual é a diferença de caminhar junto? Qual é a diferença de ter pessoas ali ao lado? E quando vocês ainda não tinham nenhum tipo de aproximação com pessoas do mesmo diagnóstico? Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente recebeu no hospital, que a nossa doutora que cuida da gente falou pra gente, olha, depois que ela fez o mapeamento, passou alguns dias, a gente recebeu o diagnóstico dela, e a gente foi no consultório. E aí eu realmente fiquei meio perdida de tipo, e agora? Tá, eu tenho o diagnóstico, mas o que eu posso fazer com isso, né? Então, a gente realmente, no início, primeiro, apesar da gente esperar algum resultado, algum diagnóstico, a gente ainda fica meio assim, tipo, e agora, o que eu vou fazer, né? E aí, depois que a gente recebeu o diagnóstico, ela me passou o contato de uma associação, que é a ABS... Agora eu não lembro mais, mas é uma associação específica para hipercol, para colesterol, triglicerídeos altos. E aí ela me passou contato e ela é uma querida, então assim, ela sempre entra em contato com a gente, ela sempre tá junto com a gente de realmente... ela é uma pessoa rara também, ela também tem, só que ela é de triglicerídeos, não é o colesterol, é o triglicerídeos dela que é elevado. Então, assim, ela entende também o que a gente passou. Então, por ela ter passado, ela também entende a gente, sabe? E ela é uma querida, ela veio aqui na nossa casa para nos conhecer, para entender a nossa história, para realmente nos ajudar. Então, assim, a gente se sentiu abraçada por isso também, sabe? Por a gente não estar sozinha, por a gente ter alguém que também luta pelas nossas causas, luta por aquilo que a gente também está lutando, sabe? É muito bom isso mesmo, porque nesse mundo dos raros, a gente sabe que só aqui no Brasil nós temos
13 milhões aproximado de pacientes raros, né? Cada um com seu diagnóstico, e dentro do próprio diagnóstico existe a questão de cada detalhe. Pode ter o mesmo diagnóstico, mas com características diferentes. Então, quando você sabe que não está sozinho, que tem pessoas ali que estão passando a mesma situação, que vão lhe ajudar a não ter os mesmos erros, ou que vão lhe mostrar os caminhos para as terapias, isso nos ajuda muito e nos traz uma esperança muito bacana. Olha, essa nossa conversa, ela voa, né? A gente conversando aqui muito bem, e eu aqui apaixonado pela forma como vocês transmitem, vocês parece que já têm uma experiência muito grande, né? A forma como vocês falam, se expressam, é algo que nos deixa aqui bem confortáveis e nos acrescenta muito em informações, né? Então, a última pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é justamente depois de tudo que vocês viveram, né? Qual é a maior lição que essa jornada com esse diagnóstico da Hipercol trouxe para vocês como pai e filho? Eu acho que a palavra mais certa e forte para isso seria esperança, de tipo entender que realmente a gente tem solução, né, para aquilo que a gente tanto almejava, e esperança de tipo eu posso tratar, eu posso cuidar, né, igual, por exemplo, meu pai, como eu falei dos caroços, só de tomar os medicamentos certos agora que a gente tem o diagnóstico, eles já começaram a diminuir de forma muito significativa. E assim, querendo ou não, a gente sabe que isso também afeta a questão ali estética, né? Não só falando de saúde agora, mas falando de estética. Então, só de diminuir isso já apresenta para o meu pai alguma coisa muito boa, sabe? De que realmente está funcionando, que realmente está dando certo. Então, acho que a palavra para isso é a esperança, de entender que realmente tem solução para aquilo que a gente tanto almejava por anos e que está trazendo ali agora um reconforto para os nossos corações. E agradecer a ela também, né? E agradecer. Ela correndo atrás para nós. Se não fosse ela, não tinha nada feito. E ela é um amor de médica, viu? Que bom, que bom. Eu quero agradecer a vocês, né, o senhor Cleito, Daniele, por essa participação nesse episódio, de trazer de uma forma tão clara, tão objetiva, de uma forma tão prazerosa de ouvir, né, e mesmo em meio a lutas, diante do diagnóstico, mesmo das idas e vindas aos hospitais, a gente sabe que os bastidores, né, de uma vida com uma condição rara não é fácil, mas como vocês transmitiram de uma forma tão amável, de uma forma tão maravilhosa, as pessoas que aqui nos assistem e nos escutam, elas com certeza, se tem algo que vai ser comparado, ou algo que vai ser o que elas estão vivendo, vai ajudar muito mesmo, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, e antes de encerrar, eu queria deixar as considerações finais para aquilo que você acha, Daniela, e o seu Cleito, o que a gente não falou, o que a gente não perguntou, e que vocês acham que é interessante trazer aqui, uma palavra de consideração final, trazendo tanto essa ideia do que não foi tocado, como também a questão dos agradecimentos. Com vocês. Quer falar? Pode falar. Então, nós queremos primeiramente agradecer a Deus, né? Obviamente, porque sem Ele a gente não é nada. Mas também a médica, especificamente, que entendeu, né? Olhou para a gente com um olhar humano e entendeu a causa e o porquê do meu pai estar, e entender e colocar, né, um diagnóstico certo para aquilo que ele tinha. A associação que nos abraçou também pelo fato de não nos sentirmos sozinhos e estarmos abraçados, né, apesar de sermos raros, nós também temos, né, meu pai ser raro, né, nós também temos pessoas que não estamos sozinhos nessa luta. E agradecer a todo mundo que entende, que abraçou a causa e abraça até hoje. E é isso, eu acho que a gente está muito gratos e felizes por realmente agora saber o que meu pai tem, e agora é seguir para que a gente consiga ter um estilo e uma qualidade de vida ainda melhor. Que bom mesmo ouvir isso de vocês e saber que essa esperança, que foi a palavra que foi destacada,
essa esperança ela continua viva e agora com caminhos, com direcionamento certo, viu? E a você que nos acompanhou aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, nós encerramos mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, com a certeza de que a história, como a do senhor Cleito e da Daniele, são faróis para outras famílias, né? O nosso agradecimento também todo especial aos nossos parceiros, a Takeda e a Unaila, que têm nos ajudado a compartilhar histórias como a do seu Cleito e da Daniele, e assim trazendo para você que nos assiste uma condição, ou na verdade uma abertura para compreender melhor o mundo dos raros, né? E se você tem alguém com as mesmas condições, com os mesmos sintomas que foram destacados aqui nesse episódio, ou em outro episódio que você já assistiu e nos acompanhou, procure um médico, procure um especialista, procure um centro de referência de doenças raras, ou entre em contato, né, com o pessoal da associação. A Associação Brasileira de Doenças Genéticas está à disposição de vocês. Pode nos procurar no direct, do Instagram, nas nossas redes sociais, que nós estamos aqui para ajudar você também a ter uma qualidade de vida e descobrir o diagnóstico mais fácil possível, né? Então, se você gostou desse episódio, se você achou interessante, ele te tocou, compartilha com alguém, curte, comenta, faz com que a plataforma entregue para mais pessoas, porque quando você curte, você comenta, você espalha, a plataforma vai divulgando o assunto. E imagina você, pessoas com condições raras que ainda não têm o diagnóstico preciso, receber essa informação. Pode ter certeza que, assim como o senhor Cleito, vai gerar uma qualidade de vida e uma nova esperança. Então, lembre-se sempre, conexões curam, nós devemos compartilhar e sempre acolher. Até o nosso próximo episódio e saiba de uma coisa, existe sim vida pós-diagnóstico e nós estamos aqui para ajudar você também compartilhando informações. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.